Atos, capítulo 19. Nisso, por enquanto que Apolo estava lá pela cidade de Corinto, Paulo era só viajando pelos interior. Tome cota a serra, até que chegou na cidade de Éfeso e por lá se topou com 12 cabas. Era um seguidor dos ensinamentos de João. Aí Paulo foi e perguntou: Me diga um negócio, meus irmãos. Vocês já receberam o Espírito Santo quando acreditaram em nosso Senhor Jesus? Aí eles: Oxe, não. E o Espírito Santo já veio, foi? A gente não estava sabendo disso, não. E vocês passaram por qual batismo? Isso Paulo perguntando, né? Rapaz, nós só passamos pelo batismo de João, somente. Aí Paulo foi e disse: Não, rapaz, olha, deixa eu dizer como é que é. O batismo que João pregou era para o povo se arrepender dos pecados e acreditar no cabo que vinha depois dele. No caso, nosso Senhor Jesus. Oxi, foi os cabas sabendo disso e logo se batizando no nome de nosso Senhor Jesus. Aí Paulo foi e botou as mãos sobre eles, e na mesma hora o Espírito Santo de Deus veio sobre eles tudinho, e eles começaram a falar noutras línguas e a anunciar a palavra de Deus. Aí depois disso, Paulo só fez ir para a sinagoga, o prédio de reunião do judeu, e foi 3 meses ele indo para lá pregar a palavra de Deus, mostrando com todas as letras, sem deixar dúvida nenhuma, falando sobre o reino, o governamento de Deus. Mas deixa que teve uns lá que era igual o pescoço de jumento quando desembesta. Pensa nos coração duro feito pedra, não acreditaram de jeito nenhum. Eles ficaram foi difamando os seguidores do caminho de Nosso Senhor na vista do povo. Mas aí Paulo não perdeu tempo com eles não. Deixou eles de mão para lá, aí só fez sair da sinagoga e passou a se reunir mais os discípulos no salão da escola de um caba chamado Tirano. Foi 2 anos nesse rojão. Todo santo dia ele estava lá ensinando, coisa por coisa, deixando tudo bem explicadinho. E só se vê era o povão todinho que morava na região da Ásia, tanto judeu como também os gregos, tudo indo ouvir a palavra de Nosso Senhor. E Deus era só fazendo cada sinalzão de milagre, coisa grande mesmo pelas mãos de Paulo. Homem, até os panos que Paulo usava, os lenços, avental, o povo era levando e botando em riba dos doentes, e só se via era eles sendo curados. Então os espíritos da parte do mal, meu amigo, saía dos coros deles, diga aí. Aí tinha um caba, Seva o nome dele. Ele era chefão dos sacerdotes do judeu e tinha 7 filhos homens. Esses judeus, filhos dele, andavam de cidade em cidade, usando o nome de Nosso Senhor Jesus para expulsar espírito ruim do povo. Aí teve um dia que eles entraram numa casa e foram expulsar um espírito da parte do mal dos coros de um caba lá. Disseram: Esconjuro, Satanás, no nome de Jesus que Paulo vive anunciando, eu mando que você desaposte desse homem agora, saia dos coros dele. Nisso, o espírito ruim respondeu: Rapaz, é o seguinte, Jesus eu conheço e sei quem ele tem poder. Paulo também eu sei quem é. Agora, vocês estão pensando que é quem pra vir querer mandar nele, hein, seus cabras? Ah! Meu amigo, esse endemoniado frechou em cima desses homens. Agora pense numa pisa. A brutalidade foi tão grande que nem as roupas dos cabas ficaram nos coros deles. Foi uma surra tão grande que eles saíram, foi na carreira de lá, tudo nu, do jeito que nasceu, e todo rasgado, tudo ensanguentado. Oxi, pois o caos se espalhou mais ligeiro do que fogo em palha lá pela cidade de Éfeso. Judeu, grego, não tinha um que escutasse essa história para não ficar com aquele respeito profundo por Deus. E era tudo exaltando o nome de Nosso Senhor Jesus nas maiores alturas. E muita gente que passaram a acreditar em Jesus era só vindo e confessando os pecados na vista de todo mundo. As coisas ruins que eles faziam por debaixo dos panos sem ninguém saber. Homem, até muitos feiticeiros lá da cidade pegaram os livros de feitiçaria deles e tocaram foi fogo. Era aquele mundão de livro queimando para todo mundo ver. E se fosse calcular o valor desses livros, dava 50 mil dracmas tranquilo. Rapaz, isso era dinheiro que não era brincadeira não, viu? Dava para pagar umas 50 mil diárias de serviço trabalhado. E assim,
a palavra de nosso Senhor era só se espalhando com todo poder. Aí, depois desses acontecidos, Paulo sentiu com ele e decidiu ir lá para Jerusalém. Rapaz, antes de ir para a capital, eu vou passar pela região da Macedônia e Acaia. Isso Paulo dizendo, né? Aí depois vou para Jerusalém. Mas também não é meu destino final, não. De lá eu tenho que ir fazer uma visita na capital Roma. Pronto, vai ser assim mesmo. Aí só fez chamar Timóteo e Erasto, dois dos cabas que ajudavam ele nas viagens, né? Aí disse, olha, é o seguinte, vocês vão na frente lá para Macedônia, que depois eu encontro vocês por lá, viu? Aí só fez enviar eles para lá e ficou mais uns tempos ali pela região da Ásia. Não seguiu viagem logo, não. Mas, rapaz, agora interessante, parece que foi um negócio mesmo. Porque mesmo por esses tempos, teve uma confusão medonha lá pela cidade de Éfeso, envolvendo os seguidores do caminho de Nosso Senhor. Foi assim, ó. Esse moído todinho começou com um tal de Demétrio que trabalhava modelando na prata umas imagenzinhas do templo da deusa Artemis. E tanto lucrava ele como os artífices, que eram os artistas que trabalhavam com ele fazendo, né? Pois esse caba foi e marcou uma reunião com os trabalhadores dele, junto com outros que trabalhavam nesse mesmo ramo, e disse assim para eles: meus compadres, é o seguinte, nós vinha fazendo muito dinheiro, lucrando muito nessa profissão da gente. Só que o negócio tá ficando meio complicado. Como vocês estão sabendo e ouvindo as notícias por aí, esse tal desse Paulo tá botando terra no negócio de nós, dizendo ao povo que esses deuses que são feitos pelas mãos dos homens não são deuses de verdade não, e anda fazendo a cabeça de muita gente, viu, com isso. Só se vê é o povo, tanto daqui da cidade, como também quase todo mundo da região da Ásia acreditando nele. Rapaz, minha preocupação não é só com a profissão da gente, não. Que se continuar assim, vai findar ficando desmerecida mesmo pelo povo, sem valor nenhum. Mas também eu me aperrei, modo que corre o risco do templo da nossa grande deusa Artemis, com todo respeito, não valer mais de nada para ninguém. E da própria deusa também, que é louvada na região todinha da Ásia e no mundo inteiro, ser apagado o brilho da divina grandeza dela. Rapaz, quando os cabos viram isso, chega a ficar vermelho de tanta raiva. Foi uma gritaria grande deles. Viva a grande deusa Artemis nas maiores alturas! Viva a protetora da nossa cidade! Meu amigo, aí não demorou muito não. Quando defetaram o povo da cidade todinha no maior alvoroço. Deram logo de garra de Gaio e Aristarco, que eram os cabas lá da região da Macedônia, companheiros de viagem de Paulo. Pegaram eles e saíram arrastando, rebocando por cima de pau e pedra lá pro teatro, que era uma arena zona descoberta, rodeada de arquibancada para reunião do povo, né? Nisso Paulo se agoniou também. Eu vou lá, deixa eu ir lá também falar pro povo. Mas aí os outros discípulos: não, Paulo, vai não, de jeito nenhum. Não deixaram ele ir, não. Homem, o negócio tava tão feio que até umas autoridades lá da região, que era amigo de Paulo, mandaram um recado para ele dizendo que, até pelas caridades, ele não fosse lá pro teatro não, que era perigoso, era arriscado. E nisso o moído rolando lá, o povão era um labacé, uns gritos que chega e estremecia tudo. Era uma confusão grande, homem. Uns gritavam uma coisa, já outros era gritando outra. Ninguém tava entendendo era nada. Se perguntasse para a maioria do povo que tava por lá o que era que tava se passando, eles não iam saber dizer. Foram para lá modo de terem visto os outros indo. Aí uns judeus lá do meio da multidão botaram a culpa do moído num tal de Alexandre. E pegaram e deram um empurrão grande no pobre pro meio do povo para ver se ele explicava a situação. Nisso, quando ele deu com a mão para falar, o povo conheceu que ele era judeu. Aí pronto. Não deixaram ele falar não. Começaram a gritar. Agora foi 2 horas seguidas o povo gritando a mesma coisa, sem parar, dizendo: viva a grande Artemis dos Efésios nas maiores alturas! Viva a grande Artemis dos Efésios nas maiores alturas! Viva, viva! E lá vai aquela gritaria. Aí por fim, o oficial da cidade, que tinha a mesma ordem de um prefeito,
deu com a mão pedindo para o povo fazer silêncio. Aí foram se aquietando, diminuindo a zoada. Quando der fé ficou aquele silêncio. Aí ele foi e disse: caros conterrâneos da cidade de Éfeso, todo mundo sabe que a imagem da nossa grandiosa deusa Artemis caiu foi do céu para nós. E é a nossa cidade que é responsável por guardar ela no templo. Ah, pois, se a gente tem certeza disso, não tem para que se aperrear não, meu povo. Vamos esfriar a cabeça e não vamos fazer nada por instinto, sem pensar não. Olha, esses homens aqui que vocês trouxeram para cá não cometeram crime nenhum. Não roubaram nada do templo, nem insultaram a nossa deusa. Eles são inocentes. Agora, se Demétrio e os trabalhadores dele têm alguma coisa contra eles, o que não falta na região é tribunal e governador para apurar o caso. Eles vão lá diante das autoridades para dar queixa. E se por acaso tiver outras coisas que vocês queiram dar queixa também, aí nós só é reunir as autoridades para resolver de conforme a lei. Porque do jeito que está aqui não dá não. É bem facinho da gente ser acusado pelo governo de estar fazendo perturbação com essa baderna de hoje aqui. Aí a gente vai dizer o que diante das autoridades? Nada. Porque não tem motivo, meu povo, para um fuzuê desse não. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar esse tumulto por aqui mesmo e vão cada cá para suas casas. Nisso, só fez encerrar o caos e o povão que estava lá reunido foi tudo-se embora.